Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa nova casa, né? Nossa seara de paz, de amor, de fraternidade que nós estamos abrindo em benefício de todos nós que aqui viemos buscar a luz desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, né? E hoje nós estamos inaugurando aqui o nosso primeiro atendimento neste novo lar. Nós esperamos que os nossos amigos do plano espiritual que nos ajudam e nos iluminam nas nossas trajetórias, que nós possamos ser iluminados cada vez mais por esses irmãos, que eles possam estar conosco, nos indicando o caminho, trazendo pessoas para que possam ser atendidos, beneficiados com todos os projetos que a nossa querida Senol vai poder fazer a partir de um ambiente de mais espaço, né? Então nós agradecemos. E neste momento então eu vou pedir a permissão dos mentores amigos desta casa, de Natanael, do nosso querido Jesus, para abrirmos os nossos trabalhos de hoje no benefício de todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. E que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. E deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E em um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte forçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa puríssima e santa imagem, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está abertos os nossos trabalhos de hoje. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os limpos de coração ou puros de coração. Antes disso, nós vamos abrir o nosso Evangelho e vamos fazer o nosso Evangelho de hoje com o tema O Homem de Bem. Então, a nossa casa tem por objetivo ensinar o Evangelho. Todas as nossas atividades em cima do Evangelho, e nós ensinamos o Evangelho para que os irmãos possam utilizar esse tratamento espiritual no seu lar. Então, como é que se faz o Evangelho no lar? Nós vamos reunir a família em um dia específico da semana, escolher um dia onde seja mais fácil para as pessoas da família se reunirem. Vamos combinar esta data com hora marcada, e todas as semanas nesse mesmo horário nós vamos reunir a família e vamos proferir uma leitura do Evangelho. Nós indicamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra completa, mas os irmãos podem utilizar a própria Bíblia, o Velho Testamento ou qualquer outra obra que seja de cunho elevado. Vamos nesse dia abrir um texto do Evangelho e vamos fazer uma leitura breve de 5 minutos,
3 minutos e vamos ler. Hoje o nosso tema é o homem de bem, que eu vou ler agora. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejará que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade de em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, essa pequena leitura que fizemos hoje com o texto O Homem de Bem. Então, voltando a fazer o Evangelho, então nós vamos ler junto com os nossos familiares e depois que terminar a leitura nós vamos pedir que os irmãos comentem um pedacinho, aquilo que entenderam da leitura que foi feita. Depois que todos derem a sua opinião, não precisam debater, não precisam confrontar opiniões, cada um tem a sua opinião, não é um debate, deixa que as pessoas coloquem aquilo que entenderam da leitura, depois fechem o Evangelho. O ideal é sempre colocar uma jarrinha de água, né, sobre a mesa quando forem fazer. Se forem fazer na sala, coloquem ali na mesinha de centro, para que depois do Evangelho, então, depois dos comentários, os irmãos vão fazer uma oração conjunta, pedindo, né, que aquele momento seja abençoado pelos Espíritos que ali estão, pelo nosso Mestre Jesus, e que estas forças que nós vamos buscar através dessa afirmação, né, do pensamento coletivo no bem, é que vai fazer a diferença no lar dos irmãos durante toda a semana, né? A casa vai estar protegida, vai estar com uma luz que nós vamos buscar através da oração. Terminou a oração, então está encerrado este culto no lar, que na verdade nada mais é do que a extensão de um tratamento espiritual que os irmãos vêm buscar na nossa casa. Então, o Evangelho era isso. E eu vou passar então para o nosso texto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os limpos de coração. E é um texto maravilhoso que está no Evangelho, né, no compêndio de Jesus, que traz
na sua essência, ser puro, ser como a criança, né? Que deixa de lado todos esses sentimentos negativos que nós buscamos através das nossas atitudes erradas e buscam a essência interior de cada um. Todos nós somos dotados de essência divina. O que acontece é que ao longo das existências, ao longo da nossa trajetória, nós vamos sujando essa essência. Nós vamos como se mergulhado numa lama. E o nosso espírito, a nossa essência divina, vai se embrutecendo, vai sujando. Essa parte cristalina do ser vai cada vez mais perdendo o seu brilho. Quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, que delas será o reino dos céus. Deixai vir, porque essas criancinhas representavam naquele momento a pureza que Jesus está falando. Por que as criancinhas? Porque a criança tem um sentimento puro, ainda não teve maldade na sua caminhada, ainda quando pequeno, para se sujar. Então, Jesus coloca esta condição, né, de ser puro como a criança. Deixa eu tirar o nosso banner aqui. Para a gente poder ler. Então, deixai que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrarás. Isso foi uma metáfora de Jesus, né? Que ele quis dizer que nós precisamos ter puro coração, nós precisamos ter a delicadeza de uma criança, a pureza de uma criança, para que a gente consiga herdar o reino dos céus. O orgulho e o egoísmo talvez seja um dos maiores entraves para que nós possamos realmente ser puro de coração, para que essa pureza seja predominante na nossa vida. Nós temos que trabalhar esses dois sentimentos difíceis, extremamente difíceis. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. A simplicidade traria enormes benefícios para as pessoas e tiraria do cativeiro dos valores estabelecidos pelas convenções arbitrárias, lhes clarearia a visão e lhe traria mais leveza e tranquilidade. A simplicidade, assim como a humildade, é um atributo do espírito puro, do espírito livre das amarras. O egoísmo, a vingança, todos os sentimentos que são por si só algemas para que o indivíduo possa se tornar livre. A liberdade do espírito, quando eu digo para os meus irmãos, é a condição de poder viver a sua vida, conviver com qualquer pessoa, sem nenhum tipo de situação adversa. Imagina quando nós temos um problema com o nosso familiar, com um familiar próximo. A gente não consegue nem entrar dentro de casa, a gente entra por uma porta, a outra pessoa sai pela outra. Nós não temos sintonia, nós não temos condições de convivência. Isso são as amarras. Isso faz com que as pessoas não consigam seguir em frente.
Então, quando Jesus, diz, se tu quer dar uma oferenda, pega a tua, antes de dar a tua oferenda, se tu tem algum problema com algum irmão, antes disso, deixa a tua oferenda no altar, vai lá e te acerta com teu irmão. Porque nenhum valor terá a oferenda para Deus se o coração desse irmão está manchado de angústia, de raiva, de sentimentos difíceis. Então, desamarrar estas coisas, resolver essas questões ao longo da nossa existência é o que nos traz a pureza de coração. E essa lama toda que nós vamos retirando de nós na nossa caminhada. Então, nesse sentido, a criança é o nosso objetivo, ser puro como um inocente. Quando nos livramos de tudo que é inútil e secundário, passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e do que precisam. A simplicidade consiste em não distante do que é natural e espontâneo, uma vez que aqueles que se afastam dela ficam com o entendimento e alienados. A imagem ficou em cima da frase, que pena. A vida se constitui dos passos que damos e das alegrias da jornada. Nossos olhos estão fixados no ponto da chegada. Perdemos de vista tudo o que o caminho nos oferece. A única realidade que conhecemos é a do exato momento em que estamos vivendo. O que o nosso slide quer dizer para nós? Que muitas pessoas, às vezes, vivem ou buscando um amanhã, em busca de alguma coisa, de um sonho, de um objetivo, e vive a vida naquela fixação, ou então no seu passado que deixou para trás, na sua lembrança, naquilo que fez na vida e que foi bom, num amor que teve, numa casa boa que teve, enfim, no que passou, naquilo que representou alguma coisa, mas não representa mais, não está mais no momento. E o que importa, na verdade, na trajetória? São todos os momentos vividos. Todos os momentos que nós estamos vivos é o que importa. Então, nós estamos aqui agora e presentes aqui, fazendo desse momento algo especial. Nós precisamos, a cada momento da nossa vida, fazer especial. É isso que a leitura quer nos dizer. A realidade não é o que passou, nem o que ainda está por vir. É claro que o passado tem importância e o futuro nos reserva tesouros desconhecidos, mas só o presente tem valor realmente, pois está aí para ser vivido por inteiro. O resto é só lembrança, saudade ou imaginação. O que nós vemos no futuro? Aquilo que imaginamos, aquilo que projetamos. Mas será que vai ser assim mesmo? Será que o amanhã vai ser exatamente como nós projetamos? Então não é mais fácil deixar as ansiedades do amanhã para o amanhã? Porque já basta, assim como Jesus nos disse, as ansiedades de cada dia. Aquilo que já temos que passar cada dia. Então deixa que o amanhã se resolve por si só. Muitas coisas nem irão acontecer da maneira com que nós projetamos e programamos. Jesus
afiançou que onde está o vosso tesouro, ali se encontra o seu coração, pois os cuidados de amor são fonte de riqueza e sabedoria, nos quais depositamos nosso afeto nas ações de nossa vida. Onde está o seu coração, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Por que a gente diz, né? Nós nos reunimos com pessoas que pensam da mesma forma que nós. Se eu sou um músico, eu quero me relacionar com pessoas que gostam de música. Se eu gosto de futebol, a mesma coisa. Se eu gosto de política, a mesma coisa. Enfim, o que quer dizer isso? O nosso coração está aonde o nosso espírito se identifica. Essa é uma realidade, né? Então a gente vai buscando sintonia com aquilo que nós acreditamos, né? Como aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, né? Ali está o nosso coração. Cuidar é uma palavra que merece atenção especial de todos nós. Os cuidados com o próximo, com a natureza e conosco próprio traduzem a atenção e o empenho para que as questões pertinentes ao coração e as responsabilidades de cooperadores na obra do universo. Essa palavra cuidar, né? Esse sentimento, porque cuidar é um sentimento todo especial, né? Por que nós colocamos essa palavra como um entendimento de louvor? Porque o cuidar, na verdade, é o desdobramento do amor, é o amar, porque cuidar é amar. Se eu cuido da minha casa, se eu cuido dos meus filhos, se eu cuido com um carinho todo especial daquilo que eu faço com amor, do meu hobby, da minha profissão, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo o meu melhor nisso. Então cuidar é sinônimo de amar. Sorrir sempre, divina expressão de afeto. Olha que lindo o sorriso dessa criança. Gostar de conviver, aprender a compartilhar, vencer a autossolidão. Esse slide, o que nós podemos falar, né? Nós viemos para cá para isso. Algumas pessoas apenas passam pela vida como um ser irracional, apenas com o objetivo da procriação e da sobrevivência. Tem pessoas que vivem a vida apenas para perpetuar a espécie e para sobreviver. Então trabalha para comer. Não tem um objetivo. As pessoas passam pela vida desse ser, tanto faz como tanto fez. Não tem sentido, não tem vínculo, não tem laços. Então o que significa conviver? É viver em viver com outras pessoas, aos outros, aquilo que desejamos que os outros nos façam. Tudo isso que está no Evangelho, nesse conviver, nós somos obrigados a realizar. Nós somos convidados a sermos fraternos, solidários. E o Evangelho vem, então, na lei de sociedade, na lei de convivência, provar os seres de que são capazes de amar uns aos outros e que são criados para isso. Nós somos criados. A solidão
não é benéfica para ninguém. Nem aquele que é um ermitão, que vive lá numa caverna, lá em cima, totalmente fora. Esse irmão, ele está perdendo o seu tempo. Ele pode estar muito espiritualizado, né? Porque saiu do tumulto, mas ele não ganhou nada com isso. Porque ele não teve experiência, ele não conviveu, ele não trocou. E a troca é que realmente nos faz crescer. Valorização do bom e do belo. Quem não quer valorizar o bom e o belo? A trajetória do espírito, que é exatamente essa, sair da ignorância para o conhecimento pleno de todas as coisas, nós podemos utilizar o mesmo sentido no feio e no belo, na escuridão para a luz, no errado para o correto. Então, a valorização do bom, né? Não desprezando o mal, porque às vezes serve de ferramenta no nosso planeta, mas o bom e o belo é a sintonia divina que nós precisamos buscar. A organização, quando chega num ambiente e o ambiente está organizado, ele está limpo, ele está com este sentido divino, o sentido que Deus colocou nos seres, que é o sentido da elevação, na sintonia no alto, no bem, no que é divino. Então tem uma flor maravilhosa ali, nos dizendo e nos simbolizando o que é belo. Perdoar sempre. Perdão é higiene, é saúde do coração. Eu falei no início, né? Tirar para fora. O maior prejudicado quando não perdoamos somos nós mesmos. Às vezes vai passar o tempo, né? Aquele sentimento arraigado na gente, e eu vou numa festa, aquele sentimento está comigo, eu vou trabalhar, aquele sentimento me acompanha, eu vou dormir, aquele sentimento me acompanha. Enquanto eu não resolver essa situação, ele está comigo, sendo um peso. Então, o que é perdoar? É limpar o coração. É como pegar uma escovinha com clorofina ali e limpar aquele ambiente. Nós estamos tirando o que nos faz mal do nosso sentimento. Criar e recriar laço. Construir elos afetivos. Revitalizar as alegrias. Reinventar a rotina. No sentido de criar laços, quando o nosso Evangelho nos observa, são os laços benéficos que nós estamos frisando aqui, né? Tudo que nós estamos falando hoje é de nos levar para a luz, né? Bem-aventurados os puros de coração. Então todos os slides aqui estão nos levando a ser puro de coração. Então criar e recriar laços seria, primeiramente, se nós temos esses laços afetivos, organizá-los. Tirar as manchas, pedir perdão, desculpa, né? Voltar ao início, começar do zero, e todas as nossas amarras, que sejam coisas boas. Coisa boa, né? A gente poder convidar um amigo para ir lá em casa, fazer uma janta, bater um papo, tocar uma violinha. Que maravilha! São laços que nos faz bem, que nos leva para cima. Amizades que duram anos e anos e anos, que quando a gente mais precisa, mesmo que a gente não passe anos sem ver essa pessoa, uma ligação nos muda a sintonia, muda o nosso dia, muitas vezes. Recebi uma ligação esses dias de um amigo meu, que eu trabalhei com ele há uns 8 anos atrás,
que eu literalmente chorei. Quando eu escutei a voz dele, eu chorei. Porque era um amigo muito, muito, muito bacana, que me fez muito bem. Então, isso é recriar laços daquilo que nos faz bem, que nos foi louvável, né? Atenção aos sinais do humor, isso aqui é muito legal. O humor influencia decisivamente a vida afetiva. Isso aqui nós podemos tanto jogar para a questão de laços de amizade com o nosso amigo, com o nosso irmão, como também para os laços afetivos de homem e mulher, num casal. Né? Olha quantos casamentos se desfazem hoje em dia por esta questão, onde nós não conseguimos controlar os nossos impulsos muitas vezes. A gente passa um dia, às vezes, atribulado, e aí a gente chega em casa, quem é que a gente desconta? No nosso filho, na pessoa que está com a gente. Às vezes está tentando nos fazer um carinho, um agrado, nos fazer uma coisa boa, e nós retrucamos com alguma situação de mau humor, de violência, Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar no sentido de controlar realmente, porque tem pessoas que não conseguem controlar e não conseguem entender que aquilo está prejudicando. Então, se a gente parar, pelo menos para dizer assim, olha, realmente eu faço isso, realmente eu, né? Deixa passar a raiva ali, o sentimento, daqui a um pouco vai ali, chama a pessoa, agi mal, me perdoa, agi mal, estava irritado, uma situação, enfim, com problemas, não importa. Mas só o fato de quebrar esta barreira, né, que se coloca quando a gente maltrata alguém, mesmo que seja no momento por palavras, a gente cria uma barreira. Então, quebrar esse laço, eu acho que é válido. A vida é feita de coisas muito simples. Cada um tem um jeito de se expressar. E eu acho bacana que a gente valorize as coisinhas pequenas da vida. Porque tantas pessoas, às vezes, né, sonham com coisas tão gigantescas, projetos mirabolantes. Então eu vou ser feliz se eu conseguir comprar o meu carro zero, ou construir a minha casa, ou comprar uma casa na praia, ou isso, ou aquilo, né? E a vida vai passando. E as coisinhas pequenas estão ali todos os dias na nossa frente. Um filho querendo brincar, uma criança que quer nos dar um sorriso e a gente está de mau humor. Tudo nós podemos levar para o bom lado. Mesmo as piores situações da nossa vida. E é isso que nós precisamos exercitar, porque é o exercício que vai nos modificar. Entendendo que cada um tem a sua maneira, né? Cada um tem o seu jeito de ser, de se expressar, e o sentido da vida é respeitar o espaço de cada um para que a gente possa também ser respeitados. Muitos não sabem como dizer o que sentem e acabam deixando passar o momento. Vocês já devem conhecer algumas pessoas, né, que são assim. A pessoa passa uma vida inteira, às vezes do lado de um filho, e não consegue dar um abraço. E aí a família, né, tenta, né, dizer assim, não, mas o teu pai ele é assim, mas o teu pai ele gosta muito de ti, mas ele tem esse jeito, ele é dessa forma. E é realmente assim, mas não deixa de ser um problema desse pai, ou dessa mãe, ou desse filho mesmo, que não consegue dar um abraço no seu pai, no seu irmão. É um problema que não foi trabalhado. E as pessoas são assim por coisas que estão arraigados, às vezes, de gerações. E é difícil se soltar.
é difícil até amar, ou se deixar ser amado. Se deixar ser amado. Então, o que o slide nos diz é isso, né? Deixando escapar a chance de ser feliz e fazer alguém feliz. Olha que maravilha, né? E muitas vezes acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não conseguimos aproveitar aquele momento, às vezes, de tão singular beleza. Para viver feliz, é preciso muito pouco. Um olhar carinhoso, um aperto de mão, um sorriso, um beijo ou um abraço, uma brincadeira sadia. Basta a presença de alguém para que tudo mais seja só felicidade. E não é verdade? Aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta, basta entrar por essa porta. Não precisa dizer nada. Nada. Nós já vamos ter esse momento de felicidade e ternura. Então, meus irmãos, eu queria agradecer esse momento de reflexão que nós estamos tendo na noite de hoje, que a gente realmente consiga lavar o nosso coração através da doutrina, através do Evangelho. O Evangelho, ele é um depurador. Se nós pegar um recipiente com água e essa água está podre, suja, com lodo, e nós abrir uma torneirinha nela aqui, ó, e deixar essa água escorrendo e colocar um jarro de água cristalina e colocando, aos pouquinhos essa água vai filtrando, não é? Vai limpando, vai filtrando, vai saindo aquela sujeirinha, até este recipiente estar cheio de água cristalina. O que o Evangelho faz com a gente? Exatamente isso. Cada vez que a gente vem no centro espírita, cada vez que a gente abre uma obra, cada vez que a gente escuta um audiolivro, cada vez que a gente coloca a nossa mente, o nosso coração à disposição de aprender alguma coisa, em especial a doutrina de Jesus, nós vamos limpando esta sujeira que ainda nos habita como seres habitantes de um mundo de expiação e provas que somos, né? Mas que chegaremos sim em direção à luz, ao conhecimento pleno de todas as coisas, assim como o nosso Mestre Jesus. Que a paz desse Ser Supremo esteja conosco todos os dias, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Então agora nós vamos... Antes das preces? Fica à vontade, meu irmão.